A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, eu tenho lembrado de fazer o sinal da cruz certo, porque teve algumas aulas anteriores que eu acho que por influência de certas músicas que nós temos na igreja, e é um problema muito sério isso, né? Até teve um irmãozinho que me perguntou nas respostas, eu nem sei qual foi, nas perguntas ali, né, do YouTube, eu pedi perdão, porque há músicas que realmente a gente começa em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, e a gente vai fazendo assim, e está errado, sabia, gente? Teologicamente está errado. Nós não podemos falar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E por causa dessa influência dessas músicas, eu acho que fica na cabeça da gente e eu vivo cometendo esse erro aqui. Então, publicamente, eu peço perdão. O correto é nós realmente fazermos o sinal da cruz, né? Eu faço com 5 dedos, nós já estudamos isso, né? Porque alguns fazem com 13 e juntam 2 dedos, outros fazem com 2 e juntam os 3 dedos, nós já estudamos sobre isso. Eu faço com o símbolo das 5 chagas de Jesus. Mas o correto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em qualquer aula que você possa ter, e acho que futuramente às vezes eu vou até errar de novo, né? Mas é por influência dessas músicas que ficam na cabeça da gente, né? Então, essa música realmente, teologicamente, ela não pode ser cantada no início da Santa Missa. Nós estamos estudando sobre a Santa Missa, né? Então, é bom que nós também saibamos, né, dessas coisas, porque é muito sério, né, gente? É muito sério nós estarmos envolvidos com o mundo espiritual e com o sobrenatural e sermos instruídos e temos que fazer tudo corretamente. Bom, como eu falei no nosso último encontro, nós estamos encerrando o mistério da Santa Missa, né? Então, ali na nossa última aula, nós estudamos que junto com Jesus, a igreja, sua dileta esposa, ela se oferece a Deus também em sacrifício. Então, eu vou ler missal romano, mas antes disso eu vou também ler de novo este missal aqui, que eu já mostrei para vocês. Aqui é um xerox do livro do meu amigo que é padre, ele tem este missal aqui. Esse missal, ele é, deixa eu até ler para não ter erro, né? Fico com medo de errar. Ele é do Papa João 23, né? Ele é de 1958 a 63. Então ele é anterior ao missal romano de Paulo VI. Isso, você pode até comprar esse missal, ele é muito bom, gente. Então, introdução ao missal romano, introdução ao lecionário. Tem muita coisa boa aqui da CNBB, tá? Então, é muito bom, porque daqui a pouquinho mesmo nós vamos ler mais parágrafos aqui, né, do missal, tá bom? Vamos lá. Outro livro bom que é para você ter também é esse aqui, ó, A Santa Missa, Testemunho de Catalina. Enquanto este é bem formador, bem formador, este é revelador porque ele nos dá um testemunho místico, né? Como eu falei para vocês, nós podemos ajudar até as apóstolas, né? Você pode comprá-lo no secretariado de Nossa Senhora, Rainha da Paz, né? Tem assim um endereço aqui para e-mail. NS Rainha da Paz, tudo junto, né? NS Rainha da Paz, @yahoo.com.br. Você entra em contato, né, com as irmãzinhas ali e você pede o teu livro. O Felipe escreve aqui pra gente, né? Tá bom? É uma bênção isso aqui, gente. Bom, vamos continuar então, como eu falei para você, com esse missal no que ele nos explica algumas coisas, né? Isso é história da igreja. Isso, né, por mais que o missal romano de Paulo VI veio, não invalidou esse, né, ele só atualizou. Então, vou ler aqui para você. Então, no parágrafo 5 diz assim: a participação dos fiéis na Santa Missa. Qual seria a razão por que o Salvador quis continuar o seu sacrifício do Calvário na Santa Missa? Então, se a Santa Missa é celebrada por Jesus através do Padre, o Padre é o persona Christi, né? Então, por que ele quis atualizar pelos séculos até que ele volte à Santa Missa? É a mesma missa. A gente que costuma falar, eu fui na missa ontem, vou na missa hoje, vou na missa amanhã. Não, é sempre a mesma missa.
Isso está tudo explicado nas nossas aulas anteriores. É só você ir lá e fazer as aulas. Então aqui, né, esse missal, né, cotidiano de João 23, diz assim, no parágrafo 5, a participação dos fiéis na Santa Missa. Qual seria a razão por que o Salvador quis continuar o seu sacrifício do Calvário na Santa Missa? Outra não é senão esta, para que todos nós pudéssemos participar neste mesmo sacrifício. Amém. Então, Jesus deu um jeito de nós participarmos do Calvário, de participarmos da ceia pascal. Por isso que através do sacerdote, ele perpetua pelos séculos dos séculos o memorial de sua paixão, morte e ressurreição. E aí continua, no Cristo e com o Cristo devemos sacrificar-nos. Então, no Cristo e com Cristo devemos sacrificar-nos. Vai se lembrando, né, que a oração eucarística, ela se encerra com o por Cristo, com Cristo em Cristo. Vamos continuar aqui para chegar naquele momento. Então, no Cristo e com Cristo devemos sacrificar-nos. Como no Antigo Testamento as vítimas representavam aquele que as oferecia, né? Então aquele boi oferecido, aquele cordeiro oferecido, aqueles pombinhos oferecidos, simbolizava a pessoa que estava oferecendo, né? Então, como no Antigo Testamento as vítimas representavam aquilo que as oferecia, assim também deve o nosso sacrifício representar a nós mesmos. Apresentamo-nos, pois, ao pé do altar, não somente para rezar ou meditar a paixão do Salvador ou algum outro mistério de sua vida, e sim para nos unirmos à vítima divina. Então nós nos unimos à vítima divina. Quem que é a vítima divina? É Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Que morreu na cruz para salvar. Então nós nos unimos a Jesus crucificado, a vítima divina. E sendo possível tomarmos parte do banquete sacrificial. Assim, toda a comunidade religiosa se une em um só sacrifício e participa de um só banquete. Então, nós nos unimos no sacrifício do Calvário e num único banquete, quer dizer, a mesa eucarística. Então, nós nos inserimos, nós nos unimos a Jesus ali. E esta bênção é que nos elevará à maior perfeição e santidade, comunicando-nos fervor sempre crescente, um fervor sempre crescente para trabalharmos na vinha do Senhor e unindo-nos como irmãos e filhos do mesmo Pai que está nos céus. Amém. Então, olha só, então nós nos unimos a Jesus. E aí, quando nós estamos na celebração da Santa Missa, agora eu vou pegar o missal romano, né? Agora já estou com o meu missal romano na mão. Como que eu vou mostrar? Missal romano. Paulo VI agora, é o que rege até hoje a nossa igreja, né? Então diz assim, no parágrafo 79 diz assim, a doxologia final. O que é uma doxologia final? Exprime a glorificação de Deus e é ratificada e concluída pela aclamação Amém do povo. Então, essa doxologia final, com o nosso Amém, ela termina a oração eucarística. Quando ela começa, né? Às vezes você pode estar me falando, quando ela começa? Então nós tivemos o canto das ofertas, das oferendas, ali quando nós estudamos as oferendas, eu li no livro de Catarina toda a mística que acontece, né? Toda aquela presença dos nossos anjos levando ao altar as nossas ofertas, tudo aquilo que maravilhosamente acontece no mundo sobrenatural. Então, vem a preparação das ofertas. Aí o padre, que é o persona Christi, começa a fazer a invocação do Espírito Santo e ele fala, orai irmãos e irmãs, né? E a gente responde, receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício. Então, desde ali, nós estamos nos unindo a Cristo Jesus, porque Cristo é o cabeça, nós somos os membros, então nós somos o corpo místico de Cristo e o corpo inteiro é cabeça e membros. Jesus e nós nos unindo, né? Então receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício. O Senhor,
né, esse sacrifício, o de Jesus e nós como corpo místico unidos a ele. Então, aí o padre vai falar: acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, aqui é claro que eu peguei a oração do segundo domingo da Páscoa, né? Mas é assim, aí, amém. Quer dizer, o Espírito invocado, nós estamos presentes e nos oferecendo junto com Jesus. A partir disso, se encerra a liturgia das oferendas e vai se iniciar a oração eucarística, onde Cristo vai ser transubstanciado. Para você se localizar, quando o padre, né, começa a rezar: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. E aí o padre vai continuando a oração. A oração começa aí e ela é toda consecratória, até o por Cristo com Cristo. Então esta oração passa pelo santo, 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 né? Que nós nos unimos aos anjos e santos. Olha a mística deste momento, nós estamos unidos à igreja celestial, igreja militante, igreja gloriosa. E a igreja padecente também do purgatório se une conosco. Na celebração da Santa Missa, a igreja está presente, né? Daqui a pouquinho, não sei se nós já estudamos esse ponto, eu posso mostrar para vocês. A igreja do Senhor presente. Quer a igreja militante nós, a igreja gloriosa que está no céu, ou a igreja do purgatório, a igreja padecente. Tudo isso é igreja, porque quem está no purgatório está salvo. Né? Mas então toda a igreja presente, nessa hora que começa a oração eucarística, e ela vai tendo todo o seu desenrolar, né? Todo o seu desenrolar, até a hora que o persona Christi, né? Que o persona Christi se exprime desta maneira, e só ele pode fazer essa oração. Por quê? Porque ele é Jesus oferecendo o sacrifício nessa hora. Pedi para o Felipe pôr a imagem aqui, né? Nós estamos vendo. Então, essa hora é o Padre, mas Jesus está no Padre oferecendo. E ele diz: por ele não cessais de criar e santificar esses bens e de distribuí-los entre nós. Nessa hora, é a hora que Jesus morre na cruz e o sacrifício é oferecido a Deus. Por isso que e nós nos unimos a Jesus nessa hora como corpo místico, como sua esposa, e por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, o sacrifício é oferecido a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre, isso Cristo faz. Nós estamos unidos a Cristo e prorrompemos num amém. É o amém mais importante da missa. Por isso que ele é cantado. Porque desde o início da oração eucarística até este momento se encerra a oração eucarística. Nesta hora, o sacrifício que Jesus pagou por nós foi oferecido e nós, como corpo místico de Cristo, fomos oferecidos junto com ele para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a nossa salvação e a salvação do mundo inteiro. Eu gostaria de ler para vocês também um documento aqui. É uma carta encíclica do Papa Pio XII, lá de 1947, sobre a Sagrada Liturgia. Esse livro você não consegue, você só consegue isso pela internet, né? Então é uma carta encíclica do Papa Pio XII, de 1947, quando ele falou sobre a Sagrada Liturgia. Deste momento do por Cristo, com Cristo, em Cristo, olha o que ele fala, o que ele nos explica, né? Então no parágrafo 2º desse documento diz assim: os fiéis oferecem também a si mesmo como vítimas. Nós também nos oferecemos. Então, parágrafo 88. O parágrafo 2, né, com o título, mas vem o parágrafo 88, na sequência. Para que, pois, a oblação com a qual neste sacrifício os fiéis oferecem a vítima divina ao Pai Celeste tenha o seu efeito pleno, requer-se ainda outra coisa. É necessário que eles se imolem a si mesmo
como vítimas. Então, para que tudo isso seja perfeito diante de Deus Pai, Jesus se oferece e a gente se oferece com Ele. Olha que coisa mais linda, eu estou aqui com um documento de 1947, gente, do Papa Pio XII. Olha o ensinamento da igreja que a Santa Missa é num sentido sacrificial, né? E aí ele continua nos explicando, né, que é necessário que os fiéis se imolem a si mesmos como vítimas, para que a oblação seja perfeita. Esta imolação não se limita somente ao sacrifício litúrgico, quer, com efeito, o príncipe dos apóstolos, que pelo fato mesmo de sermos edificados como pedras vivas sobre Cristo, possamos como? Então, o que São Pedro fala, né? Possamos, como sacerdócio santo, nós pelo batismo temos o sacerdócio santo, oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E Paulo, apóstolo, sem nenhuma distinção de tempo, exorta os cristãos com as seguintes palavras: eu vos conjuro, ó irmãos, que ofereçais os vossos corpos como vítima viva, santa, agradável a Deus, como vosso culto racional. Mas quando, sobretudo, os fiéis participam da ação litúrgica com tanta piedade e atenção que se pode verdadeiramente dizer deles, dos quais te é conhecida a fé e a devoção. Não é possível que a fé de cada um deles não se torne mais alegremente operante por meio da caridade, nem se revigore e brilhe a piedade e não se consagrem todos à conquista da glória divina, desejando com ardor tornarem-se intimamente semelhantes a Jesus Cristo, que sofreu acerbas dores, oferecendo-se ao sumo sacerdote e por meio dele como hóstia espiritual. Então nós nos oferecemos a Jesus, o sumo sacerdote, e por meio dele como hóstia espiritual. Então por isso que é por Cristo, com Cristo, em Cristo, Pai, que nós nos oferecemos a Ti. Como hóstias vivas, como São Paulo disse, né, como no nosso sacerdócio santo, nos oferecer também como vítimas agradáveis a Deus. Amém. Ali se encerra a oração eucarística. Quando se encerra a oração eucarística, o persona Christi, o padre, ele já se posiciona, porque nós vamos entrar em outra oração, né? Na oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso na Santa Missa, pode reparar, meu irmão, ela não tem o amém. Você reza Pai Nosso que estais no céu e não tem amém. Na Santa Missa, o Pai Nosso, o amém não está no final do Pai Nosso. Por quê? Porque da hora do convite do Padre, quando terminamos o amém do por Cristo, ele, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, ali já começou uma outra oração. E ela vai até aquela oração que o Padre vai fazer. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ali é o amém. Entendeu? Então, dali até esta oração do Padre é uma oração só. Por isso que o amém está no final dela. Então vamos ver o que o Missal Romano agora, como eu falei tanto de documentos da igreja, agora estamos na nossa época, né, um documento atual. Diz assim, no parágrafo 80, então olha só, o rito da comunhão. Então, a partir desse momento se inicia o rito da comunhão. A celebração eucarística é um banquete pascal, por isso que é a ceia pascal de Cristo. Convém, por isso, que os fiéis, devidamente preparados, nela recebam, segundo o mandato do Senhor, o seu corpo e sangue, como alimento espiritual. É esta a finalidade da fração e dos outros ritos preparatórios, que dispõem os fiéis de forma mais imediata para a comunhão. Então, nós estamos nos preparando para receber a Eucaristia. Você não pode receber a Eucaristia de qualquer jeito. Se você fez alguma coisa, se envolveu com alguma coisa que não é cristã, não é católico, você tem que se confessar, você não pode entrar na fila assim de qualquer jeito, vou receber a Eucaristia, né? Então nós estamos nos preparando, porque nós estamos recebendo o Cristo vivo. Bom, aí no parágrafo 81, vem nos explicar a oração dominical. Então, exatamente o que eu estou dizendo.
obedientes à palavra do Senhor e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer, é uma ousadia nossa. Nós somos filhos de Deus porque Jesus nos comprou, nos resgatou e somos filhos adotivos de Deus. Então nós ousamos chamar Deus de Pai, porque só Jesus, né? Deus é só Pai de Jesus, mas por Jesus nós somos adotados, nós somos redimidos e nós somos herdeiros legítimos da grandeza de Deus, do reino de Deus. Nós somos o reino de Deus, né? Então vem explicando aqui a oração que chama embolismo. Tudo isso é uma oração que chama embolismo. Então, na oração dominical, pede-se o pão de cada dia, que para os cristãos evoca principalmente o pão eucarístico. Igualmente se pede a purificação dos pecados, de modo que efetivamente as coisas santas sejam dadas aos santos. O sacerdote formula o convite à oração, que todos os fiéis recitam juntamente com ele. Então o sacerdote diz sozinho o embolismo. Sozinho ele diz, depois que nós rezamos o Pai Nosso, né, nós não dizemos amém, e o padre continua. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí o missal continua, que o povo conclui com uma doxologia. Qual é a doxologia? Nós rezamos, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O embolismo é o desenvolvimento da última petição da oração dominical. Nele se pede para toda a comunidade dos fiéis a libertação do poder do mal. Aí o padre entra com aquela oração. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, aí entra o nosso amém. Aí está o amém. Amém. Então, como diz assim, o padre faz esta oração, o convite à oração. Lá no começo, o embolismo e a doxologia conclusiva, dita pelo povo, devem ser cantadas ou recitadas em alta voz, né? Então, gente, essa oração, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos apóstolos, ela só pode ser rezada pelo padre. Ele é o persona Christi, nessa hora ele está como que ainda intercedendo por nós, chamando sobre si os pecados da Assembleia para expiá-los diante de Deus. Por isso que ele está nos preparando, nós estamos sendo convidados ainda a nos arrepender dos nossos pecados, para nos prepararmos para receber o Cristo, né? Então, quando nós dissemos amém, então não faça essa oração, Senhor Jesus Cristo, que disse, não pode. Entendeu? São normas da igreja, né? Normas que nós temos que obedecer. Então, nós concluímos com um amém. Amém? Então, por causa do tempo, nós temos que parar. Então, depois dessa oração, amém, né? Vem o quê? Vem todo aquele final até o que nós cantamos, o Cordeiro. Tá bom? Faz assim, por causa do tempo, na nossa próxima aula, talvez seja a última do sacrifício da missa, nós já vamos concluir com ela e ver o que nós vamos fazer direitinho, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Que bom estarmos juntos até agora. Fiquemos em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.